Na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos relembrar hoje como foi o movimento tenentista na década de 20 e como o Poder Judiciário atuou para evitar a violação de direitos humanos. Em 1922, o Brasil recém-saído da monarquia com uma república ainda jovem e muita gente insatisfeita com o presidente do Brasil, Arthur Bernardes. Uma política de privilégios para os grandes produtores de café. A revolta começou dentro dos quartéis, um movimento conhecido tenentista. Os jovens tenentes de todo o país foram às ruas reivindicar melhores remunerações, melhores condições de trabalho e de vida. Os tenentes queriam mudanças estruturais na política e direitos, como voto secreto, fim do controle político por uma minoria, modernização do país que ainda era muito agrário e acesso à educação. Esse movimento de 1920 serve como amálgama a pessoas que foram moldados nesse regime, ou seja, que tinham a expectativa de direitos e que conseguiram ver esses direitos aos poucos ou serem deturpados na visão deles ou não sendo implementados. Na época estava vigente a primeira Constituição do Brasil República, de 1891. A Carta dava prioridade às finanças públicas e fortalecia os estados que receberam autonomia para controlar os próprios recursos. Com a insatisfação da política de Arthur Bernardes, vários movimentos semelhantes ao tenentista surgiram em outros estados, como liderado por Carlos Prestes. O grupo dele se juntou a outro, formado em São Paulo, e ficou conhecido como Coluna Prestes. Apesar de percorrer mais de 25 mil quilômetros tentando incentivar a população a aderir à revolta, a Coluna Prestes, assim como outros grupos, se desfez anos depois e os principais líderes se refugiaram na Bolívia. No início do levante, do motim, eram 300 militares que estavam organizados para fazerem esse motim, para fazer essa manifestação, para fazer esse movimento para as ruas de tomada do poder, E quando eles se organizam para sair do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, dos 300, alguns foram ficando pelo caminho, foram desistindo, até mesmo porque o presidente, o Arthur Bernardes, ele já tinha dado uma proposta de redição a eles. O Estado já tinha falado que já tinha negociado com eles de que se eles se rendessem, não teria um desfecho trágico. Muitos aderiram a essa proposta do Estado de não continuar o levante, mas 17 saíram para a rua e com um fuzil em punho e rumo ao Palácio do Catete, que nós estamos falando do Rio de Janeiro, capital da República na época, com o propósito de levar o movimento até o fim. E aí eles foram cercados pela guarda do Exército do Estado e eles foram mortos. Alguns foram presos e ficaram anos esperando por julgamento na Justiça Militar. Foi quando o Supremo Tribunal Federal foi acionado para impedir violações e determinar quando e quem deveria julgar, a Justiça Militar ou a comum. Um dos argumentos que foi discutido no STF foi até que ponto uma pessoa poderia ficar presa ou detida sem ter sido detida em flagrante delito, sem informação de culpa, sem sentença condenatória transitada em julgado. A discussão era essa. Nos processos da Justiça Militar, eles tinham ficado meses presos sem informação de culpa, sem flagrante delito ou sem sentença transitada em julgado. Então é por isso que esses habeas corpus acabaram chegando ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro motivo. Um segundo é que o Supremo Tribunal Federal acabou se tornando a corte para onde todos os problemas começaram a desaguar. Ele, de fato, por mais que as pessoas dissessem que o Supremo Tribunal Federal não poderia se intrometer em questões políticas, o fato é que todos viam ele como um guarda-chuva, um salvaguarda. Segundo estudiosos, o movimento tenentista não conseguiu persistir devido a vários fatores, entre eles não ter um conjunto de ideias organizadas que sustentassem um programa político revolucionário. Mas a existência dele serviu para abrir os olhos da sociedade de que poderia ter mais direitos
e também para o amadurecimento do judiciário brasileiro. Estudar o STF ou a Justiça Federal nesse período da Primeira República é como se fosse uma projeção de análise do período atual. Porque é o único período em que o STF, de fato, constitucional e institucionalmente, tinha a capacidade institucional de conhecer questões políticas. Hoje é um judiciário maduro, hoje é um judiciário que tem outra visibilidade, hoje as pessoas acompanham mais de perto, e quando as pessoas acompanham mais de perto, isso também provoca o judiciário ter um posicionamento mais consciente.